Eu queria só falar mais uma coisinha, eu sei que isso é introdução, mas você tem que entender duas coisas a respeito do mundo que ele vivia. Porque João está contextualizando as boas novas para o povo que ele agora trabalha. Como ele vivia em Éfeso, e as pessoas que viviam em volta dele eram gregos, gentios gregos, que pensavam diferente. E você tem que entender isso para você começar a entender o Evangelho de João. E isso é importante só na introdução, e eu já vou chegar no que eu quero chegar hoje. Havia dois conceitos gregos na época de João que está nesse Evangelho. O primeiro conceito importante era o conceito do logos. Logos, L-O-G-O-S, é uma palavra grega que vem traduzida na nossa Bíblia como palavra. Nas Bíblias mais antigas vem como verbo. E esse conceito do logos era um conceito importante para o grego. Na mente judaica, a coisa mais importante era o poder. E o judeu pensava o seguinte, que o mundo foi criado e sustentado pelo poder de Deus. Então, na mente do judeu era assim, o mundo foi criado e é sustentado pelo poder de Deus. Na mente grega, é um pouco diferente. O mundo foi criado e é sustentado pela mente de Deus. Eles não tinham a ideia de Deus no sentido de monoteísmo, no sentido de um só Deus. Você sabe que o grego tinha muitos deuses, mas mesmo entre todos os deuses havia um Deus supremo. E esse Pai de todos os deuses criou através da sua mente. E ele sustenta o mundo através da sua mente. A palavra para mente que eles usavam era uma palavra que tinha a ver com razão. Para o grego, a razão era mais importante do que o poder. A maneira que a pessoa pensava era mais importante do que o poder. E na mente, então, do grego, o que criou o mundo e o que mantém o mundo é a mente de Deus, a razão de Deus. E eles usavam a palavra logos. Esse era um conceito grego, não é um conceito bíblico. Não havia, em lugar nenhum na Bíblia aparece, a não ser no Evangelho de João. A segunda coisa que eles tinham em mente, que o grego tinha em mente, era o seguinte: eles criam que o mundo que nós vivemos hoje é sombra de um mundo real lá distante. Então, aqui embaixo é sombra do verdadeiro. Isso era uma ideia platônica que era muito comum na mentalidade grega. Existe um mundo real lá fora e o mundo daqui, esse mundo que a gente vive, não é um mundo real, é uma sombra do verdadeiro. E de certa forma eles não estavam muito errados com isso, embora eles pensavam de forma diferente. Paulo usa muito o conceito platônico nas suas epístolas. Mas muito bem. O que João faz? João, então, ele pega esses dois conceitos, do logos e do mundo verdadeiro que está lá fora, e ele escreve essa epístola. Vá comigo de novo agora, tendo isso em mente, nos versículos que nós lemos. De novo, João capítulo 1. Olha o que João faz. Ele vai lá no princípio de todas as coisas. Esse princípio, em João capítulo 1, não é o princípio do mundo. A eternidade passada, ele diz, lá no início de tudo, lá estava aquele que é o Logos. Vocês conhecem o conceito do Logos? No início de tudo, ele concorda com eles. Estava aquele que é o Logos, que é a palavra. E esse Logos estava com Deus, mas o que vocês não sabem e que eu anuncio para vocês, o Logos era o próprio Deus. O que vocês dizem que criou o mundo e que sustenta o mundo é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Na verdade, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, João está concordando com eles. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Até agora,
João não falou nada que eles não acreditavam. Até agora, João concordou com eles. A única coisa que ele explicou é que esse Logos era o próprio Deus. A revelação veio no verso 10. Isso é que era diferente. Isso é que ele está anunciando. Ele diz assim, o Logos, que é aquele que é a palavra, ele estava nesse mundo que vocês dizem ser sombra. Esse mundo foi feito por intermédio dele. E ele veio, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio, na verdade, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, todos os que o receberam, aos que creram em seu nome, ele dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Gente, talvez para a gente, isso não tenha um significado tão profundo como para os antigos. Por dizer que era filho de Deus, os judeus tentaram apedrejar Jesus. E quando Jesus perguntou, por que vocês querem me apedrejar? Eles falam assim, porque você, sendo homem, diz ser filho de Deus, se fazendo igual a Deus. Quando João diz que uma pessoa que aceita Jesus e crê nele tem o direito de ser chamado filho de Deus, era algo profundo demais. Para um grego que aceitava esse montão de deuses, assim, olha, esse Deus que criou todas as coisas quer te fazer filho dele. Ele quer ter um relacionamento com você. E é isso que ele está dizendo. Contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aí, a revelação profunda se dá no verso 14. Ele diz assim, deixa eu resumir para vocês. O Logos, aquele que é a palavra, ele tornou-se carne e viveu entre nós. Essa é a maior revelação do Evangelho de João. O Logos, aquele que é a palavra, aquele que criou todas as coisas, ele se fez carne, ou seja, ele se tornou igual a gente. O mundo verdadeiro invade o mundo que é uma sombra. Por amor a nós, ele traz a realidade de Deus aqui na terra. Gente, essa revelação é profunda. Os discípulos levaram muito tempo para entender isso, porque quando Jesus estava perto de ir embora, eles assim, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. E Jesus assim, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês ainda não entenderam, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou a revelação de Deus. Quem vê a mim, vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. E a maior revelação de João, nessa primeira mensagem é, o verbo, a palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Há duas implicações dessa verdade que eu quero deixar com você essa semana. A primeira implicação que eu quero que fique bem claro, e ela é a introdução dessas 7 semanas, que não haja sombra de dúvida que Jesus é Deus. Que não haja sombra de dúvida que nós não estamos falando de um Deus menor, que nós não estamos falando de um Deus pequeno, nós não estamos falando de um deusinho, nós estamos falando que Jesus é o próprio Deus. Ele é o Eu Sou, Ele é o Jeová, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Deus.